Ibovespa renova as máximas históricas, agora nos 197 mil pontos. E aí, será que agora ficou tudo caro? Existe ainda empresas baratas para se comprar no momento atual? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar alguns pontos em relação a algumas empresas que eu ainda vejo bastante descontadas, mesmo depois de toda essa alta do Ibovespa. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e já te deixo aqui o convite para você deixar o like nesse vídeo. Primeiramente, depois de toda essa alta do Ibovespa, de mais de 60% desde 2025, mesmo com toda essa alta, aqui nesse slide vocês podem ver que o Ibovespa não está tão caro assim quanto muita gente pensa. Aqui nós temos o preço sobre lucro para os próximos 12 meses do Ibovespa, de acordo com o BOFA, onde eles veem o Ibovespa com a média aqui na faixa de 11 vezes lucro. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. E no momento atual, o Ibovespa estaria na faixa aqui de 9 e pouco, 9,5 mais ou menos, de preço sobre lucro projetado, considerando os crescimentos de lucros para o próximo ano. Então vocês conseguem ver que, mesmo depois de uma alta tão forte assim do Ibovespa, ele ainda nem chegou nas médias históricas dos últimos 10 anos. E se nós considerarmos um desvio padrão acima das médias, que seria na faixa aqui de 14 vezes, o Ibovespa ainda tem bastante chão para andar até chegar nesses níveis. E como vocês podem ver aqui, em 2021, o Ibovespa chegou a muito mais do que esse um desvio padrão acima das médias. Então ainda pode existir bastante chão para o Ibovespa andar nos próximos anos. Aqui vocês podem ver o histórico do preço sobre lucro do Ibovespa, a fonte é desse site Oceans 14, onde o preço sobre lucro atual fica na faixa de 14 vezes, lembrando que isso aqui não é o projetado, é apenas o lucro passado. E a estimativa do mercado como um todo estima um crescimento de mais de 10% em grande maioria das empresas do Ibovespa. Então isso faria com que o Ibovespa ainda estivesse na faixa ali de 9,5, quase 10 vezes lucro, que ainda não chegou nas suas médias, como vocês conseguem ver nessa linha pontilhada aqui. Isso aqui é desde 2001, que aquelas janelas lá de 2022, obviamente que tem uma distorção, eu vou mostrar a seguir no próximo gráfico. 2008, 2002 e 2003 foram excelentes momentos de compra na Bolsa Brasileira. Então, quem comprou nos últimos 5 anos, em geral, comprou barato. E quando olhamos o histórico do Ibovespa sem Petro e sem Vale, vocês podem ver que esses últimos 5 anos, realmente, desconsiderando Petro e Vale, porque elas têm um grande peso no Ibovespa, e empresas de commodity, em geral, o seu múltiplo é o inverso. Quando o múltiplo de uma empresa de commodities está caro, geralmente é quando ela está barata, e quando esse múltiplo está baixo, quer dizer muitas vezes que ela está lucrando muito, e provavelmente essas commodities estão em preços elevados. Então, existe essa correlação, por isso que muitas vezes, para analisar o Ibovespa, nós também temos que tirar Petro e Vale para retirar essas distorções das commodities. Então, vocês conseguem ver que essa janela de 2021 até 2025 foi uma excelente janela de compra para o Ibovespa, assim como foram todas essas aqui que eu marquei para vocês. Então, de certo em certo tempo, o Ibovespa fica extremamente barato. E vocês podem ver que o preço-lucro hoje fica na casa de 15 vezes, um pouco acima da média, mas lembrando que ainda aqui não existe a estimativa de crescimento. Esse preço sobre lucro estaria um pouco abaixo aqui, também chegando bem perto dessa média histórica. E em vários momentos, o preço sobre lucro do Ibovespa chegou na faixa de 18 vezes. Então ainda teria pelo menos mais 50 a 70% de alta para que o Ibovespa realmente fique caro, se considerarmos isso. Obviamente que não é uma regra que o mercado vai jogar a bolsa brasileira nesses preços, mas historicamente aconteceu. E quando olhamos aqui diretamente para alguns setores, vocês podem ver aqui o setor financeiro, que o preço sobre lucro hoje fica na casa de 10 vezes 10,8, estimando um crescimento em média de 8%, que é o estimado para o setor, o, o, o múltiplo hoje estaria na casa de 9,5, quase aqui na média também, como o Ibovespa. Então vocês podem ver que as janelas de compra do setor financeiro, que são bancos, seguradoras e a B3, foram muito boas nesse ano de 2021, 2022 e 2024 e 2025.
Essas janelas foram extremamente boas de compra para esse tipo de empresa. Esse setor ainda não está tão caro assim, mesmo se não considerarmos o crescimento dos lucros das empresas. Então, só com o PL atual, não está tão caro assim, estaria nas médias. Esse mesmo setor já chegou a múltiplos de 16 a 17 vezes de preço sobre lucro. Então, aí teria bastante chão para algumas empresas do setor financeiro. Lembrando que não são todas, são algumas. Isso aqui mostra mais uma média. E quando olhamos para a utilidade pública, que seria basicamente o setor de energia elétrica e saneamento, vocês conseguem ver que ela está bem acima das médias também, mais de 15 vezes, só que esse setor ainda tem uma estimativa de crescimento um pouco abaixo dos outros setores, porque é um setor um pouco mais estável. Geralmente é um setor que cresce entre 7 e 8% ao ano no máximo, e se considerarmos esse crescimento, estaria ali nas médias em muitas empresas. Lembrando que isso aqui pega o total de todas as empresas e existe algumas distorções aqui nesse gráfico. Se olharmos aqui também para o dólar, o que aconteceu no dólar nessas janelas? Nessa última janela, desde aquela alta do dólar lá em 18 de dezembro de 2024, onde o dólar bateu 6,31, vocês podem ver que o dólar já acumula uma queda de mais de 20% desde aquele topo. Em geral, aquele topo ali foi um desespero total do mercado, muitas notícias negativas, notícias falando que o dólar ia a 7, 10 reais. Então, geralmente, esse tipo de reação do mercado, em geral, de pânico, normalmente mostra alguns fundos do mercado. E nesse caso seria o topo do dólar e o fundo ali bem perto do Ibovespa. Quem ficou escutando muito o desespero do mercado, ligando muito para essas notícias, muitas vezes vendeu a bolsa brasileira e comprou a bolsa americana. E quem fez esse movimento de troca, infelizmente, ficou apenas com 18% nesse último um ano e meio, basicamente, em bolsa americana, enquanto a bolsa brasileira subiu mais de 90% em dólares. Esse é um dos pontos porque você não pode agir na emoção, agir apenas por conta de notícias no mercado financeiro e em relação a ações, porque o mercado, infelizmente, faz com que você cometa esse tipo de erro e saia de posições que poderiam ser vencedoras no médio a longo prazo para posições que estariam um pouco mais caras, como são as ações americanas, que estão caras no momento atual. Esse tipo de movimento você tem que ter bastante cuidado. Geralmente, nessas janelas onde o risco parece demais, que o risco é o de menos. Esse é o erro de muitas pessoas. E agora eu vou comentar sobre algumas ações que eu acredito que estão baratas no momento atual. E a primeira ação é a Klabin. Como vocês podem ver, a Klabin ainda roda aqui na região de R$ 3,80 a R$ 4,00, e o meu preço teto para a Klabin fica ali na faixa de R$ 4,00. Lembrando que a Klabin está diminuindo a alavancagem dela em uma velocidade acelerada, reduzindo esse perfil de dívida que estava bastante alto. E com isso, em breve, ela vai conseguir pagar uns dividendos bastante elevados, como já vem acontecendo no momento atual. Então, esse dividendo no curto prazo pode chegar até a casa de 10%, com essa redução de alavancagem. Lembrando que a Klabin hoje, 60% da sua receita vem da parte de papel ondulado e papelão, enquanto a outra parte vem de celulose. E a parte de celulose é uma parte comoditizada e tem bastante variação de receita por conta da variação do preço da celulose. Essa mudança de postura da Klabin vai fazer com que os resultados dela a cada vez mais fiquem estáveis ao decorrer dos próximos anos. Então isso é um ponto positivo para o investidor de Klabin que tem uma visão de longo prazo. Lembrando que esse tipo de empresa não é empresa explosiva, ela não vai te dar 5, 10 vezes o seu capital investido somente em aumento de cotação, porque é uma empresa de alto capital intensivo. Assim como a Suzano, que também está nessa lista de empresas que eu acho baratas no momento atual. Hoje a Suzano está em R$ 47,00 e, na minha visão, é um preço bastante atrativo pela geração de caixa atual que a empresa entrega. Obviamente que a Suzano apanha um pouco mais por conta de mais de 90% da receita dela está atrelada somente à celulose, e com a queda do dólar, essas receitas em reais vão ter uma queda também. Então o mercado bateu um pouco mais dela do que na Klabin, como vocês viram. Por conta de grande parte das suas receitas estarem vindo apenas da parte de celulose, os resultados dela
são bastante variáveis, mas ela é uma das líderes mundiais em produção de celulose. Essa é uma empresa premium do setor, precisa de um capital bastante alto para manter suas operações rodando. Como vocês podem ver aqui, a dívida líquida sobre EBITDA dela fica na casa de mais de 3 vezes e ela também vem reduzindo essa dívida nos últimos anos. Mas como qualquer outra empresa de commodity, a baixa dos preços dessas commodities fazem com que o resultado não fique tão bom assim. Mas em geral, você tem que comprar empresas de commodities como Klabin e Suzano quando as commodities estão em preços muito baixos. E aqui vocês podem ver o preço da celulose, onde a celulose está em preços bastante baixos nos últimos anos. E se colocarmos esses preços em dólares, vocês podem ver que os preços estão bem baixos. Então, por isso que as ações de Klabin e Suzano não vêm andando nos últimos anos, como eu vejo muita gente falando, por conta dos preços atuais da celulose. Na minha visão, esses preços aqui são boas janelas de entrada para esse tipo de empresa. Lembrando que você tem que ter uma visão de longo prazo para esse tipo de empresa. Outra empresa que eu acho bastante descontada no momento atual é a BB Seguridade, principalmente por conta da sua precificação histórica, onde eu já mostrei em outros vídeos. Eu vou deixar aqui alguns vídeos no card para vocês verem de forma mais completa sobre a BB Seguridade, porque aqui vai ser apenas um breve resumo. A BB Seguridade hoje ainda segue cotada ali na faixa de quase 8 vezes de preço sobre o lucro. O mercado acredita uma queda de resultados na faixa de quase 8 a 10%, o que ainda vai jogar essa precificação da BB Seguridade ali para a faixa de 8, 8,5 de preço sobre lucro. Mas, historicamente, é uma precificação bastante baixa para a seguradora. Como vocês podem ver, a média de PL da seguradora fica na faixa de 11 vezes e nos últimos anos a precificação do preço sobre lucro da seguradora ficou bem abaixo dessas médias. Obviamente, por conta do cenário agro um pouco menos favorável para a seguradora, que não consegue emitir tantos prêmios na parte de seguro rural, que é sua principal fonte de receitas e lucros na seguradora. Quando a parte do seguro rural e o setor rural voltar a se aquecer de uma forma melhor, taxa de juros também cair um pouco mais, esse setor pode se aquecer muito mais e beneficiando assim a BB Seguridade. E em relação aos dividendos da BB Seguridade, eu acredito que eles vão ficar aí, aqui nessa faixa de 11 a 12% de dividend yield, se a seguradora se mantiver nessas cotações de R$ 36. Então, para quem tem uma visão também de médio e longo prazo, a BB Seguridade pode ser uma excelente alternativa, principalmente por conta desses dois cenários. Cenário de commodities agrícolas e setor agrícola passando por dificuldades, em geral é bom se posicionar em empresas quando algum setor está em dificuldades, porque seria o fundo do poço, literalmente. Tudo se resolver e tudo ficar bom, essas empresas vão colher todos esses frutos. Enquanto muitas vezes as pessoas pensam ao contrário, em vez de estar investindo nesse tipo de setor quando está tudo ruim, eles querem investir quando está tudo bom. Mas quando está tudo bom, as cotações muitas vezes vão estar extremamente caras, os múltiplos dessas empresas vão estar extremamente caros, como aconteceu em outras vezes. Outra empresa que eu também gosto e eu tenho na minha carteira é o Banco Mercantil. É um banco que vem crescendo com certa velocidade nos últimos anos. Ele está tendo um crescimento de mais de 35% de crescimento de lucros de forma anual, com o ROI na faixa de 40%. É um banquinho um pouco mais arriscado se você tiver na carteira. Não é bom você ter uma percentual gigante na carteira, mas é um banco que está tendo crescimento acelerado por bastante tempo. Então é um banco que muitas vezes você olha aqui para o PL dele de 16 vezes, mas se ele entregar todo esse crescimento ou até metade desse crescimento numa janela de 2 a 3 anos, esse PL fica na faixa de 4 a 5 vezes. Então essa é a visão que você tem que ter, você tem que olhar para frente. Mesmo se essa empresa não entregue todo esse crescimento cheio, como está sendo agora, de 30 a 40% de crescimento ao ano, se ela falhar, crescendo ali 20, 25, essa empresa ainda vai ter múltiplos bastante descontados se olharmos para os anos seguintes. Então, essa é uma das visões em relação ao banco mercantil e, como eu destaquei, cuidado com posições grandes em banquinhos pequenos assim, porque o resultado pode uma hora piorar, mas na minha visão ainda segue um banquinho bastante descontado devido ao seu grande crescimento. E a última empresa é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, como eu já falei em vários vídeos, na minha visão está extremamente descontado por conta dessa recuperação de lucros e diminuição de inadimplência que está acontecendo na parte do setor rural, que foi uma das principais linhas que tiveram problemas no balanço do Banco do Brasil.
Com a melhora dessas linhas e a melhora do crédito total do banco, a parte de crédito do Banco do Brasil vai voltar a ser lucrativa e o banco vai voltar a ter lucros na faixa de 30 bilhões para 2027, que é o esperado. Então, se o Banco do Brasil tiver essa lucratividade de 30 bilhões para 2027, ele ficaria na faixa ali de 4 a 5 vezes, em média, 4,5 a 5 vezes de preço sobre lucro, que é uma precificação bastante baixa. E olhando para o PVP do banco também, estimando também esse crescimento para 2026 e 2027, o PVP do banco estaria hoje na faixa de 0,68 mais ou menos, atualizando esse possível crescimento nos próximos anos. Obviamente o dividendo está bastante baixo, mas lembrando que isso aqui é olhando apenas para o passado, por conta dessa redução do payout do banco e também a redução do lucro. Mas com a recuperação do lucro, é estimado para 2027 um dividendo na faixa de quase 8%, mesmo nessas cotações de R$ 25. Então, se você é um acionista, um investidor que tem uma visão de médio e longo prazo, o Banco do Brasil pode ser uma boa opção. Então, essa é a minha visão mais breve aqui em relação ao Banco do Brasil, que é um banco muito bom, que teve problemas agora no curto prazo. Lembre-se, senhores, parem de eternizar problemas. Em geral, esses problemas, eles acontecem e passam e o Banco do Brasil volta a crescer como fez no passado. Então não perpetue esse momento atual, onde o Banco do Brasil pode recuperar toda essa lucratividade dos últimos anos e voltar a ser melhor precificado, assim como já foi no passado. E olhando para a parte gráfica aqui do Ibovespa, vocês podem ver que o Ibovespa segue uma forte alta, existe bastante chance dele romper esses 199 a 200 mil pontos aqui pela força e pelo mercado global como um todo está olhando mais para mercados emergentes e o Brasil, principalmente por conta dessa queda no valor do dólar no mundo todo. O DXY, como eu já mostrei em alguns vídeos, está tendo quedas nos últimos anos por conta da desconfiança que o mercado está tendo com o mercado americano. Então isso faz com que esse dinheiro jorre para vários lugares do mundo e o Brasil muitas vezes não é tão ruim assim quanto muita gente que mora aqui acha. Então, principalmente em relação à valuation das empresas, o Brasil segue bastante descontado em relação ao múltiplo, por isso que o investidor estrangeiro é o maior comprador de empresas brasileiras. E nesse gráfico aqui é bastante interessante que vocês conseguem ver o fluxo de entrada de dinheiro estrangeiro na Bolsa Brasileira, que vem crescendo fortemente nos últimos meses, só aumentando a cada dia, cada pregão da Bolsa Brasileira. Então o gringo está bastante otimista e vendo bastante oportunidade na Bolsa Brasileira. Enquanto muita gente ainda fica achando que aqui é muito ruim, com muito pessimismo e esperando as coisas melhorarem para comprar, como eu já falei em outros vídeos, geralmente quando tudo tá bom, tá tudo caro. Então, se você quer realmente ter lucro em relação à renda variável, você tem que comprar quando o mercado tem incerteza. E esse momento, na minha opinião, já está chegando ao fim por conta que várias empresas da nossa bolsa já estão ficando bastante caras ou bem precificadas. Então, como eu mostrei nesse vídeo, são apenas poucos casos que ainda seguem realmente baratos. Então é isso, pessoal, um vídeo aqui mais curto, mostrando esses pontos que eu falei com vocês em relação à Bolsa Brasileira, onde essa forte alta vem principalmente da parte dos gringos, o investidor estrangeiro, comprando Bolsa Brasileira, enquanto muitos agentes do mercado falavam mal e alguns investidores também, pessoa física, falavam que era melhor estar na renda fixa do que comprar ações naquele momento de incerteza. Em geral, essas janelas são as melhores janelas de compra para a Bolsa Brasileira, como eu já mostrei em vídeos passados. Se pegar vídeos que eu fiz ali em final de 2024, início de 2025, eu falava que eu estava comprando com bastante intensidade naqueles momentos, por conta da precificação de várias empresas que não fazia muito sentido. Se você é um investidor de longo prazo e comprou ações do Ibovespa e ainda está posicionado nessas empresas, comenta aqui embaixo que empresas você tem na sua carteira para eu saber. Também comenta alguma empresa que você vendeu recentemente porque você achou que estava cara. E se você for novo por aqui, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e já deixem o like para ajudar na divulgação desse vídeo e também do canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.